Fala galera, como é que vocês estão? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir Noir. E hoje eu venho falar sobre um filme que chegou ao catálogo da Netflix com um elenco bastante promissor que chamou minha atenção desde quando eu vi o trailer e fiquei interessado para saber o que resultaria daquilo ali. Então, o filme estreou, fui conferir e estou aqui para trazer minha opinião para vocês. É claro que eu estou falando de O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. O Clube do Crime das Quintas-Feiras vem nos apresentar Elizabeth, Ron, Ibrahim e Joyce. Eles são 4 idosos que vivem em Cooper's Chase, um luxuoso lar para aposentados no interior da Inglaterra. E lá, eles passam o tempo livre, que é praticamente todo o tempo que eles têm, analisando crimes não solucionados. Eles pegam arquivos de crimes que a polícia deixou de lado, que prescreveu, que a polícia arquivou, e investigam esses crimes para descobrir o que está por trás daquilo ali. E por conta disso, eles se intitulam O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E a partir daí, nós vemos que após vários casos que eles estudaram e solucionaram, eles se deparam com um que eles não conseguem entender ao certo, cada um tem seu palpite, até que um crime mais urgente se coloca diante deles quando o diretor de Cooper's Chase é assassinado, o que incide diretamente sobre a vida deles, porque o outro sócio tem planos diferentes para aquela propriedade. Ele quer tirar os idosos de lá e construir uma nova instituição, um novo projeto ali. Então, eles precisam descobrir quem está por trás disso, provar o que aconteceu e, a partir daí, achar uma maneira de salvar o lar deles. Para isso, eles vão contar com a ajuda da policial Dona de Freitas, que vai estar em contato direto com o clube para fornecer informações e para receber informações deles também, para que assim eles consigam chegar em quem está por trás desse crime e de muitos outros que se sucedem depois desse e que estão diretamente ligados a toda essa trama que circunda Cooper's Chase. À primeira vista, já é possível ver que O Clube do Crime das Quintas-Feiras, filme que adapta o livro homônimo de Richard Osman, surge para nos fornecer um mistério à la Agatha Christie, coisa que muitos outros filmes têm feito ultimamente e alcançado sucesso, porque é um gênero que chama atenção, tem muita gente que gosta, e por conta disso nós temos franquias já consolidadas, como Entre Facas e Segredos, que está se encaminhando aí para o seu terceiro filme, e a franquia que segue Hercule Poirot, que também já tem 3 filmes, que é Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo e A Noite das Bruxas, e existem boatos de que um 4º filme está para entrar em produção. Então, é um nicho que chama a atenção, independente de como você vai fazer. Pelo trailer, se você incita um mistério, você já chama a atenção do público, você já consegue engajar o público naquilo ali, e as pessoas sentem vontade de conferir do que se trata. Às vezes pela qualidade do filme, pelo elenco que está nele, ou às vezes pela curiosidade de saber quem é o assassino, quem é a pessoa por trás de tudo aquilo ali. E esse filme não deixa a desejar nesse ponto. Ele faz com que você se sinta preso na história logo no início, primeiro pelos personagens, depois pelo mistério. Mas eu devo dizer que o ponto forte desse filme aqui fica de fato em torno dos personagens e dos atores que interpretam eles. O filme é dirigido por Chris Columbus, e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo quando escalou esse elenco. Porque quando nós temos um filme com um elenco protagonista composto por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley e Cillian Emery, como é que isso pode dar errado? Não tem como dar errado, tem que dar minimamente certo. E o filme, como eu já disse, consegue cativar o público simplesmente por causa desse elenco fenomenal que ele tem no centro da trama ali o tempo todo. Primeiro, porque são atores altamente consagrados e a gente sabe disso, tem uma carreira vasta aí, tem muitos trabalhos memoráveis, mas também porque o fator de serem da terceira idade atribui a eles
uma fofura, um charme diferente que faz com que você queira acompanhar aquela aventura ali e com muito bom humor, porque o filme traz isso. Apesar de se tratar de um mistério, ele em vários momentos vai incitar muitas risadas, tem muitas piadas boas. Tem uma piada sobre abreviação em mensagem de texto que me tirou uma gargalhada sincera em um momento que eu não estava nem esperando no filme. Como coadjuvantes, nós também temos algumas adições ao elenco muito interessantes. Tom Ellis, que faz Jason, o filho de Ron. Nós temos Naomi Eck, que faz a policial Dona de Freitas. E nós temos também Jonathan Pryce, que faz Stephen, que é o marido de Elizabeth, que sofre de demência ali. Nós vemos muito da relação deles também ali, de companheirismo, do amor que um sente pelo outro e como isso é incondicional, como um realmente se importa com o outro, apesar das circunstâncias que o casal está enfrentando nessa fase da vida. No entanto, apesar desses pontos fortes, eu devo dizer que o filme se confia demais nos grandes nomes que ele reúne e se preocupa de menos com a substância do roteiro. Eu sinto que eles introduzem personagens demais dentro do filme e a história se torna massificada de uma maneira que tem personagens que não justificam a razão deles estarem ali. Tem personagens que surgem no meio da história sem nenhuma introdução prévia, apenas porque é conveniente que eles apareçam. É como se eles estivessem ligando e desligando botões. Agora precisamos que esse personagem aqui surja, ele surge. Agora não é mais conveniente, ele pode desaparecer e só aparecer quando a gente precisar dele de novo. Então é algo que incomoda, porque a gente vê que não precisava ter tantos personagens ali. Dava para construir um mistério muito mais enxuto, muito mais direto e muito mais interessante do que é se eles tivessem se preocupado apenas em colocar o necessário dentro da história, porque isso massifica a história de uma maneira que às vezes fica até difícil entender de quem eles estão falando, dada a enorme quantidade de personagens que a gente tem dentro do filme. E se esse fosse o único impacto que esse fator causa na narrativa, ainda era bom de relevar, porque como a gente tem muita gente para seguir, muita coisa para introduzir, muita informação para colocar dentro da história, nós também acabamos vendo que os personagens principais sofrem um pouco, porque eles são unidimensionais. Cada um tem ali o seu arquétipo e precisa seguir dentro daquilo ali, sem chance de desenvolvimento, sem mais complexidade. E quando nós temos um elenco que é tão versado na arte da interpretação, é quase um pecado você fazer um filme e aprisionar eles dentro de arquétipos sem dar a eles a chance de desenvolver, de brilhar ainda mais dentro daquele roteiro que você está apresentando para que eles interpretem. Porque desde o início já fica claro que Elizabeth é o arquétipo de liderança, Ron tem toda a atmosfera sindicalista em torno dele, afinal de contas ele trabalhava com isso, e quando ele ganha destaque no filme é por conta disso. Ben Kingsley é um psicanalista que é solitário ali, e várias vezes a gente tem vislumbres disso, mas também não passa disso. E Joyce é uma personagem que aproveita a solitude dela, ela está feliz como ela está, e Joyce é a personagem que aproveita a solitude, está feliz com a forma que a vida dela está, que quer fazer amigos, e quando ela entra no clube, ela entra com esse objetivo. Então, são personagens que estão dentro de caixas compartimentalizadas ali, e não tem muito o que fazer além disso. E eles poderiam ter crescido muito mais dentro da narrativa, porque são personagens muito carismáticos, que têm um charme, como eu já falei, e se o filme tivesse confiado mais nisso e deixado os atores mais livres para explorar as diversas camadas que esses personagens poderiam vir a ter, o filme seria muito mais rico em substância, teria muito mais qualidade do que ele tem. O mistério, em alguns momentos, é bem instigante, em outros, é totalmente imprevisível. Nós conseguimos ver logo de cara para onde aquilo ali vai apontar, mas ainda assim ficamos na expectativa da grande revelação do final do filme. E quando ela vem, eu sinto que ela não tem tanto impacto quanto eu esperava que tivesse. Porque o personagem que se mostra sendo aquele que está por trás de tudo o que acontece no filme é um personagem que não tem tanta força, na minha opinião, dentro do enredo. E a motivação que ele alega ter levado ele a fazer o que ele faz é uma motivação que não é tão desenvolvida no enredo. Ela é inserida na história porque é conveniente para justificar o que ele fez. Mas a falta de desenvolvimento disso dentro do mistério amortece ainda mais o impacto da revelação. Porque uma história de mistério precisa ir deixando pistas logo do início para que você consiga conectar tudo aquilo e entender o que de fato aconteceu e a razão, e você junte todos os quebra-cabeças para ter a imagem completa. E o filme, ele não faz isso.
Ele dá o quebra-cabeça montado pouco antes da revelação surgir, e é isso. Então, não funcionou pra mim. Poderia ter sido melhor. Mas eu devo dizer que quando eu soube que o filme ia ser dirigido por Chris Columbus, eu diminuí minhas expectativas. Eu fui de peito aberto para o que eu ia receber, independente do que fosse. Porque eu sei que ele não é conhecido por ser um diretor que vai além da zona de conforto dele. Ele recebe o roteiro, ele vê como ele consegue dirigir aquilo ali de uma maneira básica, de uma maneira que ele consiga cumprir a tarefa dele, mas sem grandes esforços, e ele segue por essa vertente. Ouso dizer que essa é uma das principais razões pelas quais o filme enquadra os protagonistas em arquétipos, sem dar chance para os intérpretes brincarem mais com os personagens que eles têm em mãos. É por essa razão também que o roteiro não sai do básico, que ele segue por uma vertente mais fácil, por uma vertente mais simples, para que assim o trabalho da direção e da equipe seja infinitamente menos trabalhoso, o que incide diretamente na qualidade do filme no final das contas. Porque quando você vai esperando um mistério muito bem desenvolvido, principalmente para fazer justiça às pessoas que estão encabeçando a trama, nós acabamos recebendo algo que fica muito aquém daquilo que a gente espera e que os intérpretes merecem. Entretanto, eu estaria sendo muito hipócrita se eu dissesse que não me diverti com o filme. Tudo bem, é um filme que tem seus problemas, tem suas falhas, mas como eu falei, me senti preso pelos personagens que, apesar de serem totalmente maniqueístas e unidimensionais, eles são cativantes, eles são carismáticos, eles conquistam sua simpatia, assim como também toda aquela atmosfera britânica e a forma como o filme é rodado ali, os cenários, as cenas, as sequências de humor, como eu já falei também. Dessa forma, ele acaba se firmando inesperadamente como um filme de conforto. O que não é exatamente o que se espera de um filme de mistério, mas que ainda assim é muito melhor do que ser apenas um filme feito para cair no ostracismo. Ou seja, para um programinha de fim de semana ali, em que você está procurando uma trama leve, uma trama divertida para assistir, pode apostar nesse filme aqui sem medo que você vai ter aquilo que você espera. Só não vá com muita expectativa para cima da trama de mistério do filme, porque aí é pedir para se frustrar. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter uns vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, que agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!